Se sua vida não está da forma que você desejaria, se de repente você gostaria de mudar tudo, esse vídeo aqui é imperdível para você. Nós vamos falar no que muita gente acha que é o próprio demônio ou o diabo, de uma forma bem simples, e você vai ver que ele também está bem perto de você. Você sabe, Deus está dentro de cada um de nós. O poder do eu sou é vasto e pode ser usado, mas tem alguém que impede. Em algumas religiões, a gente é afastado desse ser demoníaco, mas neste vídeo aqui você vai ver que 3 letrinhas são suficientes para você perceber que a sua vida poderia ser bem melhor no momento que você deixar isso de lado. Estamos aqui novamente com a minha esposa Cláudia e vamos falar sobre o ego. Ego. Você já parou para pensar que muitas vezes quem está no comando não é você? 95%. 95%? Das vezes. Bom, então 5% é consciente e o restante é o ego. Então, antes de você não ser você, não se esqueça, se inscreva no canal, tá? Compartilhe esse vídeo aqui e deixe seu comentário. Vamos falar hoje sobre ego, que na questão espiritual tem muito a ver com uma identidade falsa que nos toma, como falou aqui, 95% do tempo. Cláudia, vamos falar o que seria o ego, primeiro, né? E o que ele nos causa. Bem, o ego, ele, na verdade, ele começa a aparecer em nós quando nós começamos ali a observar, né, ali na infância, de que nós temos que ser algo. E a partir do momento que a gente começa a ser algo, a gente entra em comparação, entramos em julgamentos e entramos em competições. Comparação, aí, julgamento e competições. Tá. E aí o ego começa a se formar. A criança na infância, ela não tem ego. Tanto é que muitas vezes ela nem se identifica com o nome dela. Certo. Ela nem dá absoluta importância a isso. E esse é o verdadeiro eu. Esse é o verdadeiro ser do ser humano. Sim. Mas quando a gente começa, no caso, a trazer a criança não, você tem que... A criança vai para a escola, né? Você tem que tirar notas boas. Você tem que fazer tudo que estão te pedindo. Você tem... E daí ela começa a entrar o ego nela. Você tem que competir. Está me dizendo então que eu não sou o Valdir Soares, não sou o professor, não sou o terapeuta, não sou o cara? Não, isso daí são as tuas qualidades, isso não é o teu verdadeiro eu. Até porque a gente tem que parar para pensar. Você pode ter tudo isso, claro, que você tem, né, de conhecimento. Porém, quando você vier a descair esse corpo aí, só vai ter a tua consciência, que é a tua alma. Então, quer dizer, todos os teus diplomas, todos os do teu dinheiro, tudo aquilo que você tem, fica aqui. Porque, na verdade, só vai pro Criador, só volta pro Criador a tua alma. Então, é meio que uma identidade falsa em que está sempre se comparando, se julgando. E o tempo todo em julgamento, se julgando, julgando o outro, competindo, o tempo todo imitando, querendo ser melhor que o outro, isso tudo é ego. E como é que isso está afetando então? Eu quero que a lei de atração, eu quero abundância, eu quero resultado e nada acontece. Como é que isso está atrapalhando a minha vida então? Atrapalha porque, na verdade, você tem que ser o teu verdadeiro ser, que é a tua essência. Certo. Então, quando a gente está em julgamento dos outros, a gente está só colocando um alvo nas nossas costas, porque tudo que eu julgar no outro volta para mim. Tá, vamos falar nas 3 bases ali, de comparação, julgamento e qual é o outro? No caso comparação, julgamento e competição. Tá, vamos falar um pouquinho de cada um aqui. Comparação. Então, por exemplo, tem muito aquela questão assim, a grama do meu vizinho está mais verdinha. Mais verdinha, O que isso está causando em mim? O que isso... Então, porque aí é que tá, que daí vai vindo outros sentimentos. Vem a inveja, vem a frustração, Sim. Vem sentimentos de tristeza, porque daí você começa a ver que o outro está prosperando e você não. Vem sentimentos assim até mesmo de, então eu não devo ser bom o suficiente. Isso cria limitações para mim, né, o tempo todo, né? Sim. Eu fico olhando pro outro e esqueço de quem eu sou. De quem você é. Sim. Que na verdade nós não somos nem o nosso nome, que nem foi escolhido por nós, né? E não somos também nem mesmo as nossas qualificações. Sim. Então, quer dizer, a gente fica se apegando a diplomas, a conhecimentos e a notas, a coisas que trazem a competição para nós. Sim. Quando, na verdade, você é só essência. Essência. E essência é realmente, assim, amor, compaixão e misericórdia. E como é que eu paro com isso, Cláudia? Porque, assim,
Eu acho que ninguém quer ficar nessa, de ficar olhando sempre para o outro lá, né? Tem muitas pessoas que dizem, é sorte, isso, é aquilo. Mas, na verdade, nada disso interessa porque é você. Certo? Então, como é que eu me livro disso para que realmente encontre quem eu sou e, na verdade, tenha os resultados que eu tanto desejo? Limpeza. Limpeza. Limpeza interior. Como é que é essa limpeza interior? Olha, algumas pessoas até conseguem sozinha, mas algumas precisam de outras pessoas, né? Sim. Às vezes até de um terapeuta, um psicólogo, tudo, para poder fazer essa limpeza interior, para poder realmente se ver realmente como ser, para poder tirar essas situações que ficaram alojadas no teu ser. Meditação ajuda? Meditação ajuda muito. Oração? Porque, sim, a oração também. E, porém, a oração, ela não causa o efeito, às vezes, que deveria quando a pessoa fica na situação de vítima. Certo. Oração de vítima esquece, porque não passa nem da parede. A oração é para dentro dela, na verdade é o Deus que vive nela. Isso, é o Deus. Ela tem que acessar o Deus que está em nós, né? Nós acessamos o Deus que está em nós. Sim. Então, quer dizer, ser vítima na oração não vai surtir o efeito. O que você tem que pedir, né, realmente é uma limpeza, realmente. Que a raiva, o ódio, a frustração, a inveja seja dissolvido. Porque isso tem que dissolver dentro de nós. Porque está em nós. E é um exercício, é prático. É um exercício. Claro, a oração, a meditação vai te ajudar realmente a dissolver isso. Sim. Então, para isso, o que às vezes a gente precisa fazer, né? Eu faço isso. Eu me sento em silêncio, abro um arquivo imenso da minha mente e vou passando desde a infância. Todas as pessoas que passaram por mim, que de certa forma me afetaram, me machucaram, ou que eu machuquei, eu peço perdão e envio amor e libero essa pessoa. Certo. Eu faço uma liberação dessa pessoa também, porque cada vez que eu fiquei com algo de alguém, eu fiquei conectada a essa pessoa de certa forma por aquele acontecimento. Sim. Então eu pego e dissolvo aquilo. Eu digo mesmo, eu te amo, eu te perdoo e eu te libero. E deixo a pessoa ir. Então, assim, a gente precisa, às vezes, fazer isso, porque é necessário. Muitas pessoas passaram pelo nosso caminho e, às vezes, a pessoa nem sabe que ela te feriu. Ela nem sabe que você ficou com algo sobre ela. E é só você quem está com isso. E daí você está impedindo de receber bênçãos, riquezas, prosperidade e abundância dentro de si por causa de raízes de amargura. Sim. A gente volta sempre num princípio muito básico da lei da atração, que é o que está dentro está fora. O que está dentro está fora. Então, pense nisso, certo? Outra coisa negativa do ego, que o ego traz, olha, é a questão do julgamento. E o julgamento eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque a gente está o tempo todo, a gente aprendeu isso na infância, ouviu o pai, viu a mãe, então o tempo todo a gente está lá julgando. Isso, e julgamento, pessoal, estou falando de fofoca, murmuração, falar mal dos outros, né? De ficar julgando a vida dos outros, julgando comentários de TV, julgando o que você vê nos noticiários, julgando o que você faria. Isso tudo está Quer ver uma coisa que a gente julga sobrecarregando. Muito? No trânsito. Não sabe dirigir, o que está fazendo aqui? Estaciona assim, assado. Então, assim, o julgamento o tempo todo da nossa vida. Isso. E é algo que nos traz uma energia muito baixa. Isso impede você de aumentar a tua vibração e a tua frequência. Sim. Porque julgamento está te trazendo o quê? Está te trazendo raiva, está te trazendo ódio, está te trazendo tristeza, julgamento está te trazendo aflição. Está te trazendo culpa, porque depois você julga e descobre que não era aquilo, você pensa, nossa, olha o que eu fiz, aí te largou lá na culpa, e aí você está em frequências muito baixas. Sim. Porque a frequência que o ser humano veio exercer nesse mundo foi amor. Essa é a essência. Por isso, a questão da importância de ficar mais consciente, porque senão você fica o tempo todo repetindo uma frequência muito baixa, tá? E essa questão do julgamento é algo que a gente faz de forma até mesmo muitas vezes imperceptível, porque quando a gente é apontado como julgador, como quem está julgando, a gente não gosta, tá? O tempo todo já tem aquela coisa assim, não, eu estou julgando. O ego, né? O ego Sim. vai dizer o quê? Vai negar o tempo todo. Não sou eu, não. Sim. Então, assim, comparação, julgamento, eles, na verdade, eu acredito até que se você perceber isso, nada mais são que vamos dizer assim, uma soma do que vem depois, que é a questão da competição, porque o tempo todo a gente está competindo. A gente está o tempo todo, em vez de estar competindo com a gente, melhorar, a gente está o tempo todo competindo, vendo nos outros... É competindo com o irmão, é competindo com a família, é competindo quem tem a casa melhor, quem tem o carro melhor, é fazendo competição no trabalho. Sim, vendo nos outros sempre a questão do mais baixo ou mais alto. Isso. A gente
Se a gente olha quem está mais, a gente se menospreza. Se a gente está acima, soberba. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe quando o teu ego ele pode ser um bom servidor, quando você toma o controle da tua mente. E aí ele se torna servidor, ele é teu servo. E o ego, ele como servo, ele também vai obedecer as tuas... quando você quiser falar, eu consigo, eu dou conta de resolver esse problema dentro de mim, porque assim, uma coisa muito importante, quando a gente faz coisas que a gente não precisa mostrar para ninguém, esse é o teu verdadeiro eu. Agora, quando você faz algo que você precisa estar postando, mostrando, dizendo que você fez isso é teu ego. É o teu ego o tempo todo querendo se afirmar, querendo dizer que você não é. E isso é uma tolice, porque na verdade o ego ele tem acabado com famílias, o ego tem acabado com você mesmo, tem te deixado depois frustrado. Porque primeiro ele te coloca lá em cima, depois ele te joga lá embaixo, e daí você entra em depressão, e você entra em ansiedade, e você entra em estresse profundo. Entenda isso, o ego, ele tem necessidade desse controle, de apreciação. Desse orgulho. Isso, tá? Orgulho. Então, assim, ele está o tempo todo te gerando medo ou apego. Isso, medo ou apego. Então, se você não tiver essa base, não tiver essa percepção, essa consciência, você se torna refém do ego. Refém. E muitas pessoas hoje, agora eu acabei de falar aqui, uma estatística de 95%, estão no ego. Porque, na verdade, o ego te dá um falso controle. Um falso controle. Tá? Ele trabalha com você o tempo todo. Isso, olha só, você sabe que hoje os casos de depressão, de estresse, de ansiedade têm aumentado muito em virtude do ego. Eu vou dar um exemplo aqui, Valdir, né? Eu sempre dou esse exemplo para pessoas que se tratam comigo, e esse exemplo é muito bom para você perceber você. Digamos, né, que você vê uma pessoa e essa pessoa fez de conta que não te viu, né? Você foi num lugar e ela fingiu não te ver. Você vai dizer, nossa, mas eu fiz tanta coisa, o teu ego, tá? Nossa, eu fiz tanta coisa para essa pessoa e essa pessoa faz de conta que nem me vê. E você começa ali num julgamento. Isso é o teu ego. Agora, o teu verdadeiro ser, a tua essência, o teu verdadeiro eu sou, ele vai pensar, o que será que está acontecendo com essa pessoa para ela estar fazendo isso? E aí você vai pensar, não, eu vou mandar uma bênção para ela. Eu vou enviar uma bênção para ela porque ela deve estar passando por algum momento difícil. Esse é o teu verdadeiro eu, que é a tua essência, que é aquilo que nós viemos fazer aqui. A gente não veio para competir com ninguém, a gente não veio para julgar ninguém. Jesus deixou bem claro, não julgueis para não ser julgado. Ele disse, ama a ti mesmo, né? E amarás teu próximo. E também qual é a questão que tua mão direita fala, a outra não precisa ficar sabendo. Então, quando nós fazemos algo sem que ninguém fique sabendo, quando você abençoa pessoas que estão passando pelo teu caminho enquanto você está indo trabalhar, quando você abençoa pessoas sem sequer ela está recebendo, e olha que legal, você está plantando e você vai receber isso de volta. Agora, se você plantar julgamento, você vai receber julgamento, porque tudo que nós plantarmos nós vamos colher. Então, sempre que eu falo mal de alguém, eu estou botando um alvo nas minhas costas, alguém vai falar de mim e eu vou receber isso de volta. É o tempo todo, é um bumerangue. Sim. A gente vai receber de volta aquilo que nós estamos plantando. Então, o que nós temos que buscar? Buscar a essência. Buscar o nosso verdadeiro eu, que é a essência. E a nossa essência é o quê? Amor, misericórdia e compaixão. E nós temos que buscar isso, porque é isso que existe dentro de nós. É isso que Jesus veio fazer no mundo. É isso que nós estamos fazendo no mundo. Nós somos luz. Então, como luz, nós temos que buscar que essa luz acenda e que essas pessoas que nos olhem pensam, uau, o que ela tem? O que ele tem? Como que ele resolveu isso dentro dele? Como que ela resolveu isso dentro dela? É isso. É olhar para si mesmo, é observar que nós estamos aqui todos em experiência aprendendo. Nós estamos nesse plano terreno aprendendo a conviver, aprendendo a ser, aprendendo a viver em conexão com o outro. Não é sozinho. Alguns até preferem, né, ter suas conexões sozinhas, mas nós estamos geralmente sendo sempre observados por alguém. Então, quando a gente é observado por alguém, é importante que a gente seja observado como um ser de luz. Um ser que transmite paz, que transmite alegria, amor, felicidade. E para isso acontecer, tem que ter por dentro. Sim. Você não pode querer ser algo porque em algum momento a máscara vai cair. E aí vai aparecer o ego. E é importante novamente. assim, uma das ferramentas, tem várias ferramentas para trabalhar com o ego, né? A questão de estar mais consciente.
E a gratidão também é importante nisso. Muda muito. Porque você consegue perceber, a sua percepção do ego trabalhando em você, você começa a perceber, como deu exemplo aqui a Cláudia, se você fez algo para a pessoa e você de repente não recebeu reconhecimento, tudo bem, gratidão pela vida dela e deixa aí. Isso, ela te ensinou alguma lição, sim, mesmo que ela, né, não tenha recebido de repente, né, ou ela não sabe agradecer, tá? Sim. Porque o ser humano ainda está aprendendo. Mas, como falou Jesus, a questão de você não é receber reconhecimento, é fazer sem esperar sem esperar nada em troca. Isso. Então, assim, o ego está estacionado em orgulho, em controle, tá? Em arrogância, isso, tá? O tempo todo querendo controlar alguém. Isso, Então, se você se deixar ficar preso a essas amarras, você vai ficar nas baixa energia, baixa frequência. Sim. Tá? Porque você vai ficar esperando reconhecimento, você vai esperar que a pessoa de alguma forma traga, tá? Seja qualquer tipo de reconhecimento, seja em dinheiro. Não. Tem muitas pessoas, por exemplo, que ficam o tempo todo no trabalho, uma energia baixa, porque esperam ser, né, colocada num patamar mais alto, né? E daí viver uma vida ali o tempo todo a mesma. Sim, elas fazem o trabalho não por gostarem ou por elas simplesmente fazem esperando alguma coisa e não vai rolar, não vai acontecer, porque isso é o ego comandando a sua vida. As pessoas que realmente conseguem resultados, e isso eu quero que você leve para a meditação, são pessoas que encontram o propósito dela, tá? E fazem, trabalham, vivem por amor. A base é essa, o amor. Quando você começa a fazer dessa forma, tudo começa a acontecer na sua vida, certo? Porque além disso é ego. Tudo que passar disso é ego. E, querendo ou não, nós temos aqui nesse mundo, aqui nesse plano terreno, para vencer isso. Para realmente a gente perceber. E o maior exemplo, não vou negar, claro, eu tenho muitos exemplos de pessoas maravilhosas que abriram minha mente, que eu li, que eu reli, mas eu posso dizer que o maior exemplo é Jesus. Sim. Ele viveu tudo o que estamos vivendo e ele venceu. E ele disse, assim como eu venci, vocês também vencerão. Então, eu acredito que se você está aqui vendo este vídeo e está aqui refletindo sobre você mesmo, eu tenho certeza absoluta que algo deve estar acontecendo agora dentro do teu ser. Você está percebendo realmente que todo esse controle de que você quer ter dos outros, de coisas, de bens materiais, ou nada disso é importante se você não controlar a si mesmo. Você tem que controlar a si mesmo, controlar a mente, os pensamentos é como se fosse um cavalo indomável. Sim. Nós temos que controlar, pegar as rédeas e controlar isso. E deixar a essência tomar conta. Porque a essência é amor. A essência é Deus. É Deus. Se Deus é amor, olha que coisa mais incrível. Se Deus é amor, e se a essência é amor, e se nós somos amor, Ele está em nós, quer dizer, você só pode passar aquilo que está em você. Então, quando a gente controla tudo isso de forma plena, percebendo assim, não, para que eu vou me estressar com isso? Por que eu vou entrar em discussões tolas, na qual eu sei que... Competição, eu tenho que ganhar. Isso, quem fala mais alto sou eu. Quem manda aqui sou eu. Eu termino a discussão. Isso, sou eu que termino a discussão. Você não ganhou nada com isso, não. Você só deixou mais uma vez o ego tomar conta, pegou as rédeas, subiu ali, tá se perdendo deu longe show. De você. Bom, deu show, né? Bom, então assim, eu acredito que você já entendeu que se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso. Nada acontece por acaso. É porque era para você estar aqui. E eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre o programa Transformação Águia, o link está na descrição. Também, para você que é da região da Grande Florianópolis, você tem um ponto de referência agora, o Espaço Terapêutico Transformação Águia, que busca, na verdade, trazer essa vamos dizer assim, essa clareza para você do que realmente, o poder que você tem, de quem você é. Isso. E estamos aqui para te ajudar. E se você também gostaria de nos ter, né, como terapeutas, mentores, você também tem os links aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais como funciona a nossa terapia. Até mesmo palestras, né, Valdir? Palestras também. Às vezes você quer trazer uma palestra aí no teu, sei lá, na tua família, no teu trabalho, sei lá, onde for, a gente prepara aí uma palestra e a gente leva aquilo que somos, né? Aquilo que nós temos aí, que nós recebemos, porque tudo isso é recebido de graça, isso está tudo dentro de nós, tá? Toda a informação está dentro de nós, a gente só precisa acessar.
e deixar brilhar essa luz que existe, né, no ser. E muitas vezes uma pessoa para te conduzir no caminho fica tudo mais fácil. Né? Então é importante. A gente tem aqui como base muitos mentores, Bob Proctor, Rhonda Byrne, Neville Goddard, né? Tem muita gente boa aqui que a gente realmente tem como referência para trazer esse conhecimento aqui, certo? Bom, Cláudia, o tema hoje foi proposto por você, então fique à vontade para terminar aí. Eu realmente eu espero que essas pequenas palavras que nós fizemos, né, esses minutos que você está aqui conosco, seja de reflexão para você. Reflita sobre tudo que foi falado. Eu costumo dizer que não é a nossa vontade, tá? Nunca será a nossa vontade. Não é pela nossa vontade, é o teu espírito quem vai falar contigo e vai dizer realmente assim, não, vá por esse caminho. Saia disso, saia da competição, saia do julgamento, saia realmente da comparação e vá realmente buscar o teu verdadeiro eu. Traz a transformação para dentro de ti, se modifique e seja como uma águia, né? Sim. Saia assim no teu voo mais alto e envie amor. Envie amor para todas as pessoas que já passaram pelo teu caminho. Deixe realmente a luz acender em você. E seja aí o sal da terra. Venha realmente para plantar coisas boas. Plante na tua família sementes do bem. E tu vai ver que realmente assim, o porquê que você vai entender o porquê você está aqui neste plano, o porquê você veio a essa terra, porquê que você está neste momento fazendo exatamente aquilo que tem que ser. Ninguém veio por acaso, ninguém está aqui por acaso. É tudo por uma tapeçaria linda e maravilhosa, né, que o Criador criou para nós e nós estamos todos conectados. Então eu quero agradecer e espero que nos vemos no próximo vídeo. Tá bom? Até lá.